Pessoal, esse assunto agora, ele não cai, ele despenca em prova. Eu acho que isso aqui, se eu considerar o direito administrativo como um todo, está no top 5 assim do direito administrativo, que é a diferença de descentralização e de desconcentração. Eu tenho certeza absoluta que você já viu alguma questão sobre isso. Eu vou começar trazendo só uma divisão inicial, porque, a bem da verdade, nós temos duas categorias de descentralização. Nós temos a descentralização política, e depois aqui embaixo nós vamos estudar a descentralização administrativa, tá? O que é descentralização política? Descentralização política acontece quando a Constituição Federal, olha só, quando a Constituição Federal atribui competências aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, a Constituição Federal, ela vai lá e pega aquelas competências que seriam do ente central, ou seja, seriam da União, só que pega e fala o seguinte, não, calma aí. Competências de âmbito local, quem vai exercer são os municípios. Competências de âmbito estadual, quem vai exercer são os estados. E o Distrito Federal faz essa mescla, tá? Então, essencialmente, sempre que você ouvir falar em descentralização política, você já deve guardar em mente a Constituição Federal, tá? Então, essas competências aqui, elas decorrem de quem? Decorrem da nossa Constituição Federal. É a Constituição o instrumento hábil para promover a descentralização política, tá? Então, basicamente, eu posso pegar o seguinte. No Brasil, nós temos a União como ente central. Só que a gente sabe que como é uma descentralização, como a gente é uma federação, essa federação ela se subdivide em entes com autonomia própria. Então, o que a Constituição Federal faz? Ela faz assim, ó, ela atribui competências aos demais entes da federação, aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios. Essencialmente é isso aqui que nós chamamos de descentralização política. E eu vou colocar uma frase aqui que eu vou ser bem sincero, você não precisa nem entender essa frase que eu vou falar aqui agora, mas você precisa no mínimo decorar ela. Essa é uma frase do livro da Maria de Pietro que já caiu em algumas questões de prova. A Maria de Pietro fala pra gente assim, ó, a descentralização política não é concessão, não é delegação da União. O que ela quer dizer isso? Essas competências aqui, elas não são da União, não é a União emprestando, não é a União delegando, não é a União que faz isso, é a Constituição Federal. Tanto que a União não pode ir lá e meter os bedelhos dela, se imiscuir nas competências dos estados e dos municípios, porque não é uma concessão da União, mas sim uma descentralização realizada pela Constituição Federal. Beleza? Você entendeu o que a gente trouxe até aqui, né? Então, descentralização política, Constituição Federal, atribuir competências aos estados, DF e municípios. Show? Agora nós vamos chegar numa segunda categoria de descentralização, que é a chamada descentralização administrativa, tá? O que acontece na descentralização administrativa? Tá? A descentralização administrativa basicamente vai pegar o seguinte. Você vai pegar uma entidade política, por exemplo, você vai pegar a União, você vai pegar os estados ou você vai pegar os municípios. Você pega aqui uma entidade, eita, que nós estamos apanhando aqui. Você vai pegar uma entidade política. Essa entidade política aqui, ela pode prestar um serviço diretamente ou ela pode fazer, sabe o quê? Atribuir a prestação desse serviço a outros entes. A outros entes. Sejam entes da administração pública indireta ou até mesmo entes privados, particulares, tá? Vamos trazer aqui para vocês dois exemplos na prática. A União poderia realizar diretamente a administração previdenciária. Poderia? Poderia. Mas o que a União fez? Criou o INSS. Então, a União, que é uma entidade política, criou uma entidade da administração indireta, uma autarquia, denominada INSS. A União poderia, por intermédio da administração direta, prestar o serviço de correios, né? Distribuir cartas, etc. e tal. Mas o que a União fez? Criou uma empresa
pública para fazer isso, denominada Correios. Então, a União, ente político, criou uma entidade da administração indireta para funcionar como Correios. Terceiro exemplo. Provavelmente, se a sua cidade é uma cidade de médio ou de grande porte, tem ônibus e tem metrô na sua cidade. E muito provavelmente quem faz a administração desse ônibus é uma empresa privada, é uma empresa particular. Tá? Anota no papel, se você estiver me acompanhando ao vivo, coloca no chat. Qual empresa que administra o ônibus ou o metrô na sua cidade? Essa empresa, ela é uma empresa privada. Digamos, 99% dos municípios do Brasil é uma empresa privada. Essa empresa privada está prestando um serviço público por delegação do Estado. A empresa privada está prestando um serviço público por delegação do Estado. Certo? Ou seja, o ente político delegou a uma empresa privada a prestação de um serviço público. É um outro exemplo de descentralização administrativa. Então eu já adianto para vocês o seguinte, se a política quem faz é a Constituição, quem é que faz a administrativa? Quem faz a administrativa pode ser a lei, por exemplo, na criação de uma autarquia, pode ser um contrato, por exemplo, na concessão de serviços públicos, você tem um contrato administrativo, ou ainda pode ser por meio de um ato administrativo. Acontece muitas vezes ato administrativo no caso de serviço de táxi. Então pode ser lei, pode ser contrato e pode ser ato. Ao passo que aqui em cima é a Constituição Federal. Suave, né? Bem tranquila essa parte também. Olha como isso cai em prova. A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Olha só, o que é descentralização política? Descentralização política é aquela que a Constituição Federal atribui aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Quem que é o ente descentralizado? Estado, DF, município. Houve uma descentralização política, por isso que a gente chama de descentralização. Descentralização política. Quem é o ente descentralizado? O Estado, o DF e o município. Eles exercem as atribuições que são próprias deles. Por quê? Porque quem deu isso foi a Constituição Federal, certo? E essas competências, de fato, não decorrem do ente central. E por isso que esse quesito está certo. Professor, calma aí. Ela não decorre da União? Não, não decorre da União. Ela decorre da Constituição Federal. É esse o X que eu quero que você guarde. Professor, mas eu não concordo. Beleza, meu filho, você pode não concordar, você pode falar o que você quiser. Você pode pensar da forma que você quer, mas tem um trecho da Maria de Pietro que ela expressamente fala: a descentralização política, o ente descentralizado exerce competências próprias que não decorrem do ente central. É isso que eu coloquei aqui para vocês. Não é uma delegação da União, não decorre do ente central, e decorre é da Constituição Federal. Por isso que o item está certo. Se você não entendeu, só decora e parte para frente. Porque não é que você não entende, é que você está querendo questionar. Não queira questionar. A doutrina fala isso, é isso e ponto final. É assim que a gente vai acertar a questão de concurso público de forma mais simples, de forma mais objetiva, certo? Superado isso aqui, agora nós vamos começar a falar de descentralização administrativa. Então, olha só, o que eu tinha para falar para vocês de descentralização política era isso aqui. Acabou. A partir de agora a gente fala só de descentralização administrativa. E aí o que eu quero contar para vocês? A doutrina, as questões de prova, quando elas só falam descentralização, sem entrar no mérito qual que é assim, 99% está falando de descentralização administrativa. Então agora, sempre que eu falar de descentralização, em regra, eu estou falando de descentralização administrativa. Show de bola? Descentralização administrativa daqui para frente. Quando nós falamos de descentralização, nós temos 3 categorias de descentralização que eu quero trazer aqui para vocês. Eu pulei aqui trocentos slides, tá? Eu pulei aqui uns 10 slides e eu só quero acrescentar essa informação aqui para vocês, tá? Quando nós falamos de descentralização, nós temos basicamente descentralização administrativa. Nós temos basicamente 3 espécies, tá?
Quais são as três espécies? A outorga. 2, a delegação. E 3, a descentralização territorial. Então, nós temos 3 categorias de descentralização administrativa: outorga, delegação e territorial. Outorga, ela dá origem à administração indireta. A administração pública indireta. E é essa a primeira que nós vamos começar a estudar agora. Então, primeira espécie de descentralização, criação de entidades da administração indireta. Então, agora eu volto vários slides e chego aqui na outorga. Só que a outorga, ela é igual àquela pessoa que tem muito apelido, sabe? Ela tem vários apelidos. Por sinal, ela tem apelido pra caramba, porque ela é chamada de outorga, ela é chamada de descentralização técnica, ela é chamada de descentralização funcional, ela é chamada de descentralização por serviços e ela também é chamada de descentralização legal. Quaisquer desses 5 nomes significam a mesma coisa. Então, descentralização por outorga, técnica, funcional, por serviços ou legal, significa absolutamente a mesma coisa. E eu vou trazer para vocês 3 características da outorga que são imprescindíveis para você acertar a sua questão de concurso público. Primeira característica da outorga, característica mais importante para você acertar a sua questão de prova. A outorga acontece quando o Estado cria as denominadas entidades administrativas. Então, na outorga, eu crio aquelas entidades que formam aquilo que você já ouviu falar como a administração pública indireta. Então, por exemplo, criação do INSS, é outorga. Criação da Petrobras, é outorga. Criação do Banco do Brasil, é outorga. Tudo isso é descentralização técnica funcional por serviços, também chamada de descentralização legal. É pressuposto, ou seja, é um requisito imprescindível para você realizar a outorga que você tenha uma lei. Toda forma de outorga depende de lei, tá? Necessariamente lei. Para que serve essa lei? Essa lei aqui, ela é utilizada tanto para criar ou para autorizar a criação. Então, é um requisito para essa forma de descentralização a necessidade de lei, a lei que cria ou que autoriza a criação. Terceira característica, tá? Terceira característica. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Terceira característica é que na outorga, você transfere a titularidade do serviço, mais a execução do serviço. Então, vamos explicar isso aqui para vocês. Eu vou voltar ao exemplo do INSS. O INSS foi criado. Uma lei criou o INSS. O INSS é titular do serviço. Por quê? Porque a lei atribui ao INSS essa prestação. Segundo, o próprio INSS executa o serviço. Porque quem faz perícia, quem concede os benefícios, quem administra, tudo isso é o INSS. Então o INSS é tanto titular quanto executante do serviço previdenciário. Se a gente pega a polêmica que teve aí com a Petrobras, né, sobre preço de combustível. Por que o Poder Executivo, a administração direta, não conseguia diretamente definir o preço? Porque uma lei autorizou a criação da Petrobras, atribuindo a ela tanto a titularidade quanto a execução dessa atividade. Tá? Tem uma polêmicazinha sobre essa parte de titularidade e execução em relação às entidades da administração indireta. Mas normalmente a gente vê as questões seguindo a linha da Maria de Pietro, que diz que você transfere a titularidade tanto para as entidades de direito público quanto de direito privado, quando se trata de outorga, porque nesse caso tem lei, então só por lei você poderá tirar a prestação, essa competência para prestar o serviço. Então eu crio uma entidade administrativa da administração indireta, essa lei serve para criar ou autorizar a criação e transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço, tá? Então essa é a primeira parte que nós temos aqui. Por sinal, deixa eu acrescentar para vocês, aqui a gente vai indo e voltando, tá? Nós vamos indo e voltando para facilitar um pouquinho a sua vida na compreensão. Eu já vou acrescentar mais uma informação, tá?
Na descentralização, qualquer que seja a espécie de descentralização, nós envolvemos pessoas jurídicas distintas. Sempre que você fala em descentralização, você está falando em duas ou mais pessoas jurídicas. Por exemplo, uma descentralização política. Você está envolvendo uma atribuição de competência para uma nova entidade, o Estado, ou para um município, ou para o Distrito Federal. Uma descentralização por outorga. A União criou o INSS. União é entidade, INSS é entidade. Eu envolvo duas ou mais pessoas jurídicas nesse caso. Como eu tenho um fenômeno que é externo, é uma outra pessoa, esse fenômeno aqui é sem a presença da hierarquia. E o que eu vou falar para vocês aqui serve para todas as formas de descentralização. Em todas as formas de descentralização, não existe hierarquia. Seja na descentralização política, seja na descentralização administrativa por outorga, por colaboração, que é a delegação, ou territorial. Então, falou em descentralização, não importa a espécie, não existe hierarquia. Perfeito? Então eu volto para cá e pergunto para vocês. Na descentralização por outorga tem hierarquia? Não, porque não tem hierarquia em qualquer das espécies de descentralização. Perfeito? Não tem hierarquia sempre que você falar de descentralização. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito de uma característica especial, mas deixa para depois eu trazer isso para vocês. Próximo passo, a segunda categoria. Descentralização por colaboração, também chamada de descentralização por delegação. Também é conhecida como descentralização negocial. Colaboração, delegação e negocial, tudo significa a mesma coisa. Essas três expressões são sinônimos que nós estamos trazendo agora. Quero trazer para vocês também três características, tá? Característica número 1. Na descentralização por colaboração, você transfere para uma outra entidade, a priori uma entidade privada, apenas a execução do serviço. Ou seja, eu não transfiro aqui a titularidade, eu só transfiro a execução. Essa descentralização aqui, você transfere a execução, em regra, para pessoas privadas. Existem, teoricamente a gente poderia falar aqui de exceções, tá? Mas falar de exceção é um negócio tão complexo que a gente ia perder mais tempo contando a exceção, explicando a exceção do que explicando a regra. E a exceção basicamente não cai em prova. Então quando a gente vai falar aqui, você transfere a execução para pessoas privadas. Como assim? Aqui na minha cidade, para eu pegar o ônibus e ir para uma biblioteca, quem presta esse ônibus é uma empresa privada. O município delegou a prestação desse serviço para essa empresa privada. O município é o titular desse serviço. Ele que é o dono desse serviço, mas ele delegou a iniciativa privada. Mais ou menos como se eu posso levar o meu filho direto para a escola, mas eu posso contratar uma empresa para levar o meu filho para a escola. O município poderia prestar o transporte coletivo, mas ele contratou uma empresa para prestar o transporte coletivo. Tá? Então você transferiu apenas a execução para uma pessoa privada. Como que acontece essa descentralização? Essa descentralização ela acontece quase sempre por intermédio de um contrato administrativo. Esse contrato aqui é um contrato que é uma relação bilateral. Por que bilateral? Porque se é contrato, tem duas partes. Tem o Estado de um lado e o particular que presta o serviço do outro lado. Por isso a gente fala que é um contrato bilateral. Existem hipóteses excepcionais, hipóteses específicas, mas a gente tem que conhecer, porque pode cair em prova, que autorizam a delegação de serviço público por intermédio de ato administrativo. Eu não sei se você já estudou ato administrativo, mas você deve lembrar que ato administrativo é uma relação unilateral. Vamos trazer um exemplo agora para vocês. Quando eu falei, vamos pegar o caso de administração de aeroporto. A União, ultimamente você deve ter visto aí um monte de concessão de aeroporto, em que uma empresa privada está administrando o aeroporto. A União firmou um contrato, que é uma relação bilateral,
de concessão de serviço público para a administração desse aeroporto. Ela poderia fazer isso diretamente, mas ela fez isso por intermédio de uma empresa privada. Táxi, nem sempre é, mas na maioria dos municípios, em boa parte dos municípios, táxi é um ato administrativo. Um ato que delega a prestação do táxi para um particular. É bem excepcional a utilização de ato, mas pode acontecer. Resumidamente, sempre que eu falo de descentralização por colaboração, eu tenho basicamente a concessão de serviços públicos, que é o que acontece normalmente quando tem muito valor envolvido, né? Uma concessão de ônibus, concessão de aeroporto e assim sucessivamente. Permissão de serviços públicos, que aí é quando você tem uma situação um pouquinho mais, digamos assim, light, que não tenha tantos valores envolvidos. E, por fim, a autorização. Essa última aqui, a autorização de serviços públicos, é o ato administrativo, tá? Então, essas duas primeiras aqui, ó, são contratos. Contratos administrativos. Não vou entrar nos detalhes porque não nos interessa nesse momento. Essa daqui, ó, é um ato administrativo, que é uma autorização de serviços públicos, tá? Então, essas as três características da descentralização por colaboração. Show de bola. Vamos resolver uma questão. A descentralização por colaboração ocorre quando a Constituição atribui a um ente específico que exerça atribuições próprias de forma autônoma ao ente central. Isso aqui não é colaboração, isso aqui é descentralização. Qual que é a descentralização que a gente tem aqui? Descentralização política. Isso aqui é descentralização política, então esse item aqui está falso. Segundo item. Quando a administração pública transfere olha como cai em prova, por contrato ou ato administrativo unilateral, contrato é bilateral, ato administrativo é unilateral, tá? A execução de um serviço público a pessoa jurídica de direito privado, né? Aqui acabou acontecendo o seguinte, tá? Deixa eu explicar para vocês. Faltou uma parte dessa questão, tá? Deixa eu explicar para vocês. Aqui eu quis dizer o seguinte, lá em cima tinha um enunciado na questão, é uma adaptação da questão. O enunciado é esse, ó, sobre a descentralização por colaboração. Sobre a descentralização por colaboração, julgo o item. Julgo os itens. Pronto, agora eu corrigi a questão, tá? A questão estava falhada aqui. Agora a gente vai julgar o item. Ocorre quando a administração pública transfere por contrato ou ato administrativo a execução de serviço a uma pessoa jurídica de direito privado. Perfeito. Exatamente essa é a característica da descentralização por colaboração. Por isso que esse item está certo, tá? Nesse caso, nós temos uma descentralização por colaboração. Pegou? Pegou, show de bola, né? Último caso que eu vou trazer para vocês é chamada de descentralização territorial ou geográfica, tá? Essa daqui, ela é bem difícil de cair em prova, mas é tão simples de entender, eu vou explicar para vocês em 3 minutinhos, e aí se cair, você vai acertar a questão de prova naturalmente, tá? O que é descentralização territorial ou geográfica? A gente sabe que o Brasil, ele tem a União, os estados, o DF e os municípios. Esses são os nossos entes federados, tá? Com a sua autonomia política, etc. e tal. A Constituição permite a criação de uma figura denominada território federal. Hoje não existe nenhum no Brasil, mas poderíamos ter. Por exemplo, se você, eu não sei a sua idade, né, mas eu já estou começando a ficar velho. Eu lembro de alguns anos aí, aconteceu um debate acerca da possibilidade de divisão do estado do Pará em 3 estados. Só que isso ia acontecer em fases. Na primeira fase, cada um desses futuros novos estados seriam territórios federais. Então você ia extinguir o Pará, ia criar 3 territórios federais, ia ter uma transição ali de X anos e esses 3 territórios se tornariam estados. Era essa a sequência. Ou seja, a Constituição Federal permite a criação de territórios federais. Deixa eu só voltar, porque o pessoal está questionando aqui na questão. Tem uma falhinha de português, tá? Mas a questão quer dizer o seguinte, ó, só para vocês entenderem o que a questão está dizendo. Ela está falando assim, ó, por contrato ou por ato administrativo unilateral. O unilateral aqui, nessa questão, ela se refere apenas ao ato administrativo. Eu concordo com vocês que ficou dúbio, mas é isso que a questão quer trazer, tá? Então deixa eu voltar para cá, e agora eu volto para falar para vocês do territorial. Então, o territorial
seria a criação de territórios federais. Não tem nenhum no Brasil, mas a Constituição admite a criação. É isso que eu quero que você guarde. E se for criado um território federal, qual o movimento que nós temos? Nós temos também uma descentralização aqui, e essa descentralização é denominada descentralização territorial. Então, na descentralização territorial, você cria os territórios, você cria o território federal. Tá? É esse movimento que nós temos, denominado descentralização territorial. A descentralização territorial, ela se assemelha muito à descentralização por outorga. Ela é bem parecida, com a leve diferença que é a criação de um território. Esse território, ele possui um negócio que nós chamamos de capacidade administrativa genérica. O que isso aqui quer dizer? Capacidade administrativa genérica. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O INSS, ele faz o quê? Tá? Sempre pegando o INSS como exemplo, é a maior autarquia do mundo, né? Do mundo não, pelo menos da América Latina, então pode ser um bom exemplo para vocês entenderem. O INSS só faz a administração previdenciária. Toda a sua capacidade administrativa é focada neste único serviço. O INSS pode prestar, fora da sua área de atuação, serviços de educação, de saúde, de segurança pública e etc e tal? Não. Ele possui uma capacidade administrativa específica. Então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista possuem capacidade administrativa específica, certo? Agora, os territórios possuem capacidade administrativa genérica. Você lembra que eu falei que o estado do Pará poderia, não foi, mas poderia ter se subdividido em 3 territórios? Cada um desses territórios iria prestar educação, iria prestar saúde, iria prestar segurança pública, iria prestar assistência social e todos os outros serviços que a população daquele local necessitasse. Então seria uma capacidade administrativa genérica e não específica, como acontece com as demais entidades autárquicas. O território, ele possui natureza jurídica de direito público, né? O território possui essa personalidade jurídica de direito público. Depois eu vou explicar melhor isso aqui, só guarde essa informação por agora, né? Só que aqui é uma capacidade, uma personalidade de direito público dentro de um território, por isso que a gente fala de capacidade geográfica, porque ele atua naquela região. Não é um serviço específico, mas sim uma jurisdição sobre aquela área em que ele abrange. E a quarta e última informação é que os territórios eles também são chamados de autarquias territoriais, porque o regime jurídico deles é bem parecido com o das autarquias, tirando o fato de que eles possuem a capacidade genérica, tá? Então isso é o que a gente tem que guardar para vocês de territórios. Beleza? Vamos avançar e vamos resolver uma questão. Um ente, ao ter sido descentralizado, passou a deter a titularidade de uma atividade e a executá-lo de forma independente do ente que lhe deu origem, podendo até se opor a interferências indevidas. Por que ele pode se opor a interferências indevidas? Porque ele não é subordinado. Não existe hierarquia. Essa é uma característica da descentralização, né? A ausência de hierarquia. Então vamos pegar assim, ó, 2 exemplos do passado e sempre volta a falar. É até chato isso, né? Mas a gente sempre tem que fazer essa pausa antes de explicar o assunto, porque a internet virou um mundo extremamente difícil de conversar, né? Eu vou pegar 2 polêmicas aqui, mas eu não estou falando de política, ok? Vamos lá. Houve um conflito entre o entendimento do presidente da República e a Anvisa sobre algumas questões da pandemia. O presidente e o diretor da Anvisa, o diretor-presidente da Anvisa, se desentenderam sobre seus pontos de vista acerca de alguns assuntos. O presidente da República pode chegar para a Anvisa e falar, faz assim, ponto final? Não. Por quê? Porque a Anvisa pode se opor às interferências que ela, pelo menos do ponto de vista dela, ela entendeu como indevidas. Por quê? Porque ela não é subordinada. Segundo exemplo, a Petrobras estava lá aumentando combustível, aumentando combustível, aumentando combustível, aumentando combustível. O presidente da República não aumenta o combustível. Mas a Petrobras foi lá e aumentou o combustível ainda assim.
Por quê? Porque a Petrobras tem autonomia, não é subordinada ao poder à administração direta e por isso pode se opor às interferências que ela entende como indevidas. Tá? Basicamente é isso que eu queria trazer aqui dessa explicação inicial. Quem é que detém a titularidade e executa a atividade? A gente tem uma descentralização por outorga, que também é chamada de descentralização técnica, descentralização por serviços, descentralização funcional e descentralização legal. Então, com isso, esse item aqui está certíssimo, né? Que show de bola, bacana, matamos mais uma questão. Agora nós vamos chegar à desconcentração, tá? O último tópico, basicamente, desse nosso bloco aqui para a gente falar de desconcentração. O que é desconcentração? Desconcentração é um fenômeno utilizado pela administração pública em que você cria órgãos públicos. Cria órgãos públicos. Até gosto de pegar esse macetezão aqui, ó, que ajuda você a pegar o negócio. Aqui você tem um O. Esse O é o O de órgãos. Tá? Então, por isso que a gente cria órgãos. Tem gente que gosta de pegar, que exagera ainda, bota assim, ó, CO, cria órgãos. Não importa o que você vai fazer, o importante é você acertar a questão. Então, a desconcentração dá origem aos órgãos públicos. Lembrando o seguinte, no caso da desconcentração, você tem um fenômeno que acontece na mesma pessoa jurídica. Ou seja, nesse caso aqui, eu envolvo uma única pessoa jurídica. Então, olha só, uma diferença entre a descentralização e a desconcentração é a quantidade de pessoas jurídicas envolvidas. Na descentralização, eu tenho várias pessoas jurídicas. Na desconcentração, eu tenho uma única pessoa jurídica. E eu posso falar ainda que esse fenômeno aqui é um fenômeno interno. Por quê? Porque ele acontece dentro daquela pessoa jurídica. Se ele é interno, eu posso pegar essa relação aqui, eu posso pegar essa pirâmide aqui, ó, para começar a entender. Suponha que essa pirâmide reflete a união. A união é uma pessoa jurídica. Eu vou pegar um poder específico aqui da união. Eu poderia pegar os demais, mas vou pegar um específico que é o poder executivo. Dentro lá do poder executivo, você vai ter uma divisão aqui em cima, em que você vai encontrar a presidência da República. Depois, na sequência, você vai ter outra subdivisão. Na verdade, aqui você vai encontrar várias divisões, que são os tais dos ministérios, né? Então aqui, ó, suponha que nesse segundo nível aqui, eu estou falando dos ministérios. Para não confundir, eu vou puxar esse união para cá. Joga aqui. Tá. Então, estou falando da união. Você tem o presidente da República, aí você vai ter os ministérios. Abaixo dos ministérios, você tem um conjunto de organizações que o pessoal chama de secretarias executivas. Tá? Não confunda com as secretarias estaduais e municipais, que daí é outra história. O pessoal chama de secretarias executivas, que são as divisões dentro dos ministérios. Por exemplo, lá no Ministério da Economia, você vai ter uma secretaria executiva só para cuidar de orçamento, por exemplo. Então, abaixo aqui dos ministérios, você vai encontrar as denominadas secretarias. Depois dessas secretarias, você vai ter outras subdivisões. Vamos supor que seja o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí você vai ter mais um monte de subdivisão aqui. E dentro desse monte de subdivisão, você vai encontrar, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e assim sucessivamente. São órgãos. E ainda você vai ter demais órgãos dentro da sua estrutura. Vamos pegar assim, ó, que a Polícia Federal, ela também se subdivide internamente em vários outros órgãos internos. A PRF é a mesma coisa. E assim sucessivamente, tá? Então essa é uma divisão que está dentro da mesma pessoa jurídica, é uma divisão interna. Por isso que nessa relação aqui, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um negócio que nós denominamos de subordinação. Subordinação, porque o órgão superior ele possui hierarquia sobre os órgãos inferiores.
Aqui você vai encontrar um fenômeno que nós denominamos de hierarquia. Hierarquia porque o superior controla o órgão subordinado. Nós temos um fenômeno aqui que nós chamamos de controle hierárquico, que inclusive é um dos fundamentos do tal do controle interno da administração pública. Controle hierárquico porque o superior exerce um controle hierárquico sobre os subordinados, tá? Percebe, então, que o controle dentro da desconcentração ele é mais forte. Na descentralização, como não tem hierarquia, o controle é mais fraco. Na desconcentração, como tem hierarquia, o controle é mais forte. Deixa eu contar um último caso que o pessoal confunde muito, tá? Quase sempre, quando nós falamos do termo órgão, nós estamos falando de administração direta. Quando nós falamos do termo entidade administrativa, nós estamos falando da administração indireta. Então seria mais ou menos o seguinte: eu sou o Herbert, eu sou a administração direta. O Gael e o Pietro, os meus 2 filhos, são a minha administração maravilhosa indireta. Minha administração indireta. Eu, Herbert, tenho vários órgãos. Os meus órgãos são desconcentração, estão dentro da administração direta. Os meus 2 filhos, cada um são entidades, eu tive uma descentralização. Eles são a administração indireta, ok? Por isso que as questões de prova associam órgão à administração direta, entidades à administração indireta. Mas se a questão der mais um passo, você pode pensar um pouquinho mais. O Gael não tem estômago, não tem coração, não tem pulmão, não tem não, na verdade tem, né? Eu estou perguntando para você. Ele tem tudo isso. Ou seja, ele também tem órgãos. Vamos pensar no INSS, a União Administração Direta. A União criou o INSS, a Administração Indireta. Só que o INSS, ele tem divisões dentro dele. Tem a Superintendência do Norte, a Superintendência do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste. Tem as gerências executivas, tem as unidades de atendimento local e etc e tal. Ou seja, você também tem órgãos dentro das entidades administrativas. Então é importante você ter isso aqui na manga, tá? Para você saber interpretar o caso. O que acontece? Você pode encontrar órgãos nas entidades políticas. Quase todas as questões de prova vão fazer essa associação. Por isso que quase sempre nós falamos de órgãos na administração direta, porque as entidades políticas são a administração direta, perfeito? Mas nós também podemos ter órgãos nas entidades administrativas. Quando? Quando uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista se subdivide internamente. Certo? Beleza, vamos avançar e resolver uma questão. Considera-se descentralizada a atividade exercida pelos diversos órgãos integrantes da administração direta no âmbito federal, estadual ou municipal. Se eu estou falando de atividade, veja como eles associam órgãos à administração direta. Ó. Órgãos integrantes da administração direta. Isso aqui é descentralizada? Não. Isso aqui é, no máximo, desconcentrada. Eu tenho órgão. O O aqui é o O de órgão público. Logo, essa questão está errada. Show, né? Show de bola. Fácil de matar. E vamos avançar. Fácil de matar, não. A gente fala esses exemplos, o aluno pega fora do contexto. Que história é essa, professor, de fácil de matar? Não, fácil de acertar a questão. Pessoal, agora nós vamos fazer um breve resumo, tá? Eu tenho aqui de um lado a desconcentração, do outro lado a descentralização. Veja que a parte de descentralização nós já fomos escrevendo ao longo da aula. Eu já fui avançando alguns slides e já fui escrevendo isso aqui para vocês. Então deixa eu fechar a descentralização que está mais fácil, tá? Primeiro ponto, o macetezão, tá? Sempre que a gente fala de descentralização, você pega isso aqui, ó. Você pega esse trecho aqui, ó, e tem esse ENT. Esse ENT aqui é o ENT de entidades. Entidade. Ou seja, a descentralização, você sempre vai ter uma relação que envolve entidades políticas ou administrativas. Ou até mesmo entidades particulares, né, quando a gente tem a descentralização por delegação. Então, descentralização entidades. Nesse fenômeno eu envolvo pessoas jurídicas diferentes, 2 ou mais pessoas jurídicas
nessa relação. Não possui hierarquia, mas eu vou acrescentar uma nova informação, tá? Na relação entre a administração direta e a indireta, existe um fenômeno que nós chamamos de vinculação. Vinculação serve para fazer aquilo que nós denominamos de tutela, controle finalístico ou supervisão ministerial. É o controle que a administração direta faz sobre a indireta. Isso a gente chama de controle por vinculação. Então eu não tenho hierarquia, mas eu tenho vinculação. Terceira característica, isso aqui é uma técnica denominada de especialização. Tem um princípio do direito administrativo que é chamado de princípio da especialização. Por quê? O INSS faz serviço previdenciário, a Petrobras faz atividade de petróleo, o Banco do Brasil é uma instituição financeira. Cada uma dessas entidades tem uma especialidade. Ela não pode fazer algo que não esteja dentro da sua lei que criou ou autorizou a sua criação. É uma especialização que nós temos aqui. Por outro lado, quando nós falamos de desconcentração, a desconcentração tem esse O aqui. E eu já expliquei para vocês que esse O está falando aqui da criação de órgãos. Então, falou em criação de órgãos, nós temos o quê? Desconcentração. Criação de órgãos, desconcentração. Deixa eu melhorar aqui, inclusive, tá? Me dá um segundo que eu me perdi aqui no meu quadro. Vou pegar isso aqui, vou trocar isso aqui, vou colocar uma outra cor só para dar um destaque. Órgãos. Então, a criação de órgãos nós temos aqui com esse O de desconcentração. Desconcentração acontece na mesma pessoa jurídica, fenômeno interno. Nesse caso aqui, você tem hierarquia. Lembrando que do outro lado nós não temos hierarquia. Aqui eu tenho hierarquia. E por fim, isso aqui é definido como uma técnica administrativa. Técnica administrativa que serve para definir e distribuir tarefas, né? Você desconcentra para que cada pessoa possa fazer da forma melhor determinada atividade. Esse é o resumo que nós temos, então, da diferença de desconcentração e descentralização. Desconcentração cria órgão, mesma pessoa jurídica. Hierarquia é uma técnica administrativa. Descentralização, entidades. Envolvem pessoas jurídicas diferentes. Não tem hierarquia, mas pode ter vinculação. É uma forma de especialização de atividades. E nós temos 3 espécies. A outorga, que dá origem à administração direta, depende de lei. A delegação, que pode acontecer por contrato ou ato administrativo. E a territorial, que dá origem aos territórios federais. Simples, né? Você vê como a gente avança bastante em relação a esse assunto. Deixa eu só terminar essa aula, esse bloco, só contando para vocês o que seria o contrário desses movimentos. Se eu tenho desconcentração, eu posso ter uma concentração. O que é concentrar? Concentrar, vou colocar aqui no quadro para você poder anotar, tá? Concentração é extinguir órgãos. Diminuir a quantidade de órgãos. Por exemplo, fiz a fusão de 2 órgãos em um só. Isso é uma concentração. E o que é uma centralização? Centralização nós podemos usar 2 sentidos, tá? É a atividade centralizada prestada pela administração direta. Então, a atividade centralizada é quando é prestada pela administração direta, pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios de forma direta. E a gente também chama de centralização quando você tem um serviço que estava sendo delegado e você passa a prestá-lo diretamente. Eu extingo o contrato de delegação, por exemplo. Ou quando eu faço a extinção de uma autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. De forma mais simples. Extinguiu a administração indireta ou extinguiu uma delegação, puxando o serviço para a administração direta, é centralização. Então, centralização é quando a atividade é puxada para a administração direta. Aqui de forma resumida, tá tendo mais alguns detalhes para a gente analisar, mas assim fica mais fácil. Vamos resolver uma questão. Uma autarquia territorial exerce poderes e deveres da administração similares aos entes federados. Porém, se distingue destes por não ser entidade política. Professor, o que é autarquia territorial? A autarquia territorial é o território federal, certo? Território federal,
exercer algo semelhante ao ente federado. Só que ele não é um ente federado. Ele é quase um ente federado. Ele tem uma capacidade administrativa genérica. Então ele faz tarefas similares ao dos entes federados. Qual que é a diferença? É que o território não goza da autonomia política. Logo, o território não é considerado uma entidade política. Por isso que essa questão está certa, tá? E antes que você me pergunte essa questão, cai um cargo de agente, tá? Então veja que não precisa ser só concurso topzera para cair esse assunto. Às vezes em concursos assim já estão caindo essas questões. Então tem que saber sim esses assuntos porque eles aparecem em prova e a gente não pode perder nenhuma questão. Próximo tópico. A organização administrativa pode implicar desconcentração e descentralização. A criação de empresas estatais indica desconcentração? Não, né? Criação de empresa estatal é entidade. Entidade é criada por quê? Por descentralização. Então ele fala assim, da organização que se caracteriza pela criação de pessoas jurídicas com competências próprias, que seriam a descentralização, e daí o erro dessa questão. Próximo tópico. Ocorre desconcentração administrativa quando a administração direta transfere a execução dos serviços a terceiros, mediante outorga ou delegação. Outorga e delegação são categorias da descentralização administrativa. Então, novamente aqui, eles trocaram, e por isso que esse item também está errado. E, cara, tem 1 milhão de questões para a gente resolver sobre isso aqui. Tá? Tem 1 milhão de questões. Esse assunto despenca em prova, então é bem importante você ficar atento com ele para acertar as suas questões. E com isso nós acabamos esse bloco importantíssimo de descentralização e desconcentração. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!